Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, como cada um de vocês tem passado em mais este novo dia em que Deus nos abençoou, nos concedeu e tem derramado as suas maravilhas em vossa vida, em nossa vida, na vida de todos nós. Como é bom novamente estar com você, com nosso visitante, para podermos continuar a falar da palavra de Deus. Desde já, novamente peço desculpas pelo dia de ontem, pois tive um probleminha técnico e não consegui enviar o vídeo. O vídeo ele não foi gravado e aí eu tive alguns probleminhas. Mas hoje, então, nós estamos aqui novamente para podermos meditar na palavra de Deus. Enfim, então agora no capítulo 14. E você então pode pegar a sua Bíblia e abrir no livro de Atos dos Apóstolos. Mas antes que possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer neste capítulo, nós queremos convidar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para podermos estar conosco e Ele possa nos abençoar diante deste nosso momento. Então vamos invocar a sua presença. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Quero convidar para que possamos cantar um hino. Este aqui da igreja é o hino 284, hino 284, e este aqui, o Louvai ao Senhor, o hino 54. Hino 54.
bem, agora que nós dedicamos este hino ao nosso bondoso Deus, Ele é santo, então nós queremos nesse sentido, e esse hino vai nos fazer um pouco mais sentido quando estivermos nos aprofundando em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Então vamos pegar a nossa Bíblia e vamos então dar início ao nosso momento. Neste momento, ou nesta altura do texto, Saulo e Barnabé, agora um pouco mais conhecido como Paulo, eles estão na cidade de Icônio. Eles foram chamados pelo Espírito Santo, como é dito no final do versículo 51 do capítulo 13, onde então o Espírito Santo lhe disse para irem até a cidade de Icônio, para que os cristãos pudessem se manter firmes e muitos outros serem convertidos. Quando eles chegaram então lá na cidade de Icônio, eles começaram a falar de uma maneira tão bonita, de uma maneira convincente, que tanto judeus como não judeus, ou judeus e gregos, eles creram no anúncio desta palavra. Porém, tinha aqueles judeus que não gostavam do que Paulo e Barnabé estavam dizendo sobre a ressurreição de Jesus, e por isso começaram a atiçar outras pessoas para poderem começar uma perseguição sobre esses dois discípulos. Durante algum tempo, então, Paulo e Barnabé estavam nesta cidade, falando de forma corajosa, com que a graça de Deus então pudesse se manifestar conforme o final do versículo 3, né? E o Senhor, o próprio Deus, o próprio Jesus mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, né? Pois ele dava então poder para fazer maravilhas e milagres. Porém, diante disto, houve divisão. Muitos estavam acreditando nos discípulos, muitos não estavam acreditando, e isso então estava trazendo grande divisão. Divisão também está em nosso meio. Pode estar em nossa igreja, como de repente muitos não concordam com uma opinião, com uma tarefa, com um executar de algo, muitos não concordam como vai ser feito e de repente pode causar divisão. Dentro de casa também, as nossas opiniões, os nossos jeitos não condizem com o que cada um deseja, e isso acaba trazendo divisão para dentro do lar ou até mesmo com os filhos. Muitas vezes, dentro da nossa sociedade, dentro da política, temos essas discordâncias e nós temos grandes divisões que nos deixam preocupados, ou até mesmo quando nós temos uma opinião formada, então é isto, e eu quero me separar deste grupo. Então, dentro da igreja, na cidade de Icônio também estava havendo divisão, porque alguns judeus, ou muitos judeus, não estavam concordando com a pregação dos discípulos, porém aqueles que estavam escutando, que realmente estavam interessados na palavra, estavam querendo realmente se converter, claro que vão lutar para que possam continuar falando desta grande maravilha. Mas é que diante deste tempo em que os discípulos ficaram lá, eles então foram acuados e começaram a ser maltratados e foram jurados de morte. E aí então eles queriam, esses judeus, junto com as suas lideranças, queriam pegar os discípulos, Paulo e Barnabé, para apedrejá-los, conforme o final do versículo 5. Só que quando Paulo e Barnabé souberam que eles seriam executados, que
soldados ou até própria liderança religiosa judaica iria buscar Paulo e Barnabé, eles então pegaram e se mandaram, fugiram daquela cidade. E aí então eles foram para a cidade de Listra e Derbe. Primeiramente na cidade de Listra, a partir do versículo 8. Lá então eles chegam na cidade, começam a pregar o evangelho e logo de cara eles encontram um homem aleijado, um homem que não poderia andar, mas que ficava na frente do templo ali esperando alguém ser misericordioso com uma ofertinha, um dinheirinho, uma comida ou algo para que ele pudesse se sustentar. Paulo, na sua conversa com este homem, percebeu que realmente ele estava crendo naquilo que ele estava dizendo sobre Jesus, e então ele disse no versículo 10 em voz alta: então, se você quer crer, levante-se, fique de pé. E então o homem ficou de pé, como num episódio anterior, nós vimos que Pedro também curou uma pessoa na frente de um templo, e pulou, saltitou junto com eles e entrou dentro do templo. Aqui ele não entrou dentro do templo, mas ele ficou muito alegre, muito agradecido a Paulo, porque Paulo havia o curado da sua enfermidade, ou seja, fez com que o corpo desse vida para que ele pudesse ter pés, os membros, os dedos, fizesse ele caminhar como cada um de nós caminha. Além deste grande benefício para a igreja, para a expansão missionária, também houve um grande problema com Paulo e Barnabé. A partir do versículo 12, quando muitas pessoas viram este grande milagre acontecendo de frente aos seus olhos, eles começaram a ser chamados de Júpiter, que foi Barnabé, que deram esse nome, e Mercúrio a Paulo. Júpiter, nós poderíamos olhar no contexto grego, romano. Nós vamos nos lembrar de Zeus, e aí, segundo alguns historiadores, Barnabé tinha um semblante um pouco mais sério, mais fechado, isso então condizia com a expressão de Zeus. Mercúrio era um homem, um semideus, um deus, que era o porta-voz de Deus. Era o porta-voz de Zeus, por exemplo, né? Então aqui, como Paulo que estava dizendo às pessoas que foi que Paulo que curou, então Paulo recebeu este nome de Mercúrio no sentido de do deus grego Hermes, né, que era o porta-voz do grande deus, de Zeus. Então, diante disso, então, eles começaram a usar esses dois nomes para os discípulos de Jesus. Eles foram coroados, conforme o versículo 13, foram levados flores para eles, né? Levaram eles até o templo de Júpiter, que estava na entrada da cidade, e ali eles queriam então fazer uma cerimônia, queriam oferecer animais, fazer sacrifícios para a adoração tanto de Paulo quanto de Barnabé. E é claro que quando os discípulos perceberam tudo isso, eles rasgaram as suas vestes e em sinal disso eles pegaram e falaram: olha, gente, para que vocês estão fazendo isso? Isso não condiz com o ensinamento cristão. Vocês não devem nos adorar, nós somos simplesmente homens. Nós somos simplesmente homens. Nós estamos aqui anunciando o Evangelho. Todo esse contexto vai estar lá no versículo 15, tá bom? A partir do versículo 15. Então, os homens não devem ser adorados. Outros deuses não devem ser adorados. Somente
o único Deus, o verdadeiro Deus, na qual nós estamos anunciando a vocês. Este Deus que lá no princípio criou o ser humano, criou a natureza, os animais, que veio sustentando e abençoando as gerações e que chegou num determinado momento que ele entregou o seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. E é justamente isto, o anúncio do Evangelho dos discípulos. Vocês estão adorando deuses na qual não podem, então vocês precisam se arrepender dos seus pecados e colocar os seus olhos para o Deus vivo, o Deus que responde, o Deus que cuida, o Deus que consola, o Deus que ampara. Mas mesmo diante de toda esta argumentação de Paulo e também de Barnabé, aquelas pessoas não queriam saber muito. Eles queriam fazer a cerimônia, queriam sacrificar os animais e então forçaram esses dois discípulos a saírem da cidade. E é claro que aqueles judeus, lá no início do capítulo 14, quando queriam perseguir e matar os discípulos, eles aproveitaram este momento, falaram algumas palavras que levavam os discípulos a ser mentirosos, e aí então eles conseguiram apedrejar Paulo. Ao que dá a entender, Paulo se fingiu de morto ou estava muito machucado e o jogaram para fora da cidade, pensando que Paulo estava morto. E então os dois seguiram para a cidade de Derbe. Mil perdões. E em Derbe é uma situação totalmente diferente. Lá eles conseguiram anunciar o Evangelho, muitos seguidores ou muitos ouvintes conseguiram ouvir e aceitar o Evangelho, se tornaram seguidores cristãos, e isso fez com que então os discípulos e os seguidores se sentiam muito mais gratos a Deus, animados e com muita coragem, porque tudo isso estava alimentando a fé deles, não só para Paulo e Barnabé, mas para aqueles que ficavam nas suas próprias cidades que aceitavam Jesus. E ali então, em Derbe também eles passaram tempo, começaram a falar do reino de Deus, oravam, jejuavam, conforme o versículo 23, e depois eles começaram então a voltar para a cidade de Antioquia, para depois voltar à cidade de Jerusalém, onde no capítulo 15 nós vamos ter uma grande reunião, o primeiro concílio da igreja, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E esta volta então fez com que os discípulos continuassem a falando. Eles passaram pela cidade de Listra, falaram de Jesus novamente para as pessoas, passaram em Antioquia para falar das pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, né? E então no final eles começaram então a falar com seus outros seguidores sobre essa maravilhosa viagem que eles fizeram e como muitas pessoas se converteram. Vejam que diante deste capítulo 14 nós temos algumas situações que nos levam bem à realidade da nossa vida, né? Primeiro nós vemos a divisão, né? E se nós não temos amor, se nós não temos compreensão, se realmente nós temos esta intenção de ajudar uns aos outros, então não pode haver divisão, né? Divisão é algo muito complicado, é muito difícil de se lidar, porque nós lidamos com pessoas, as pessoas são diferentes de nós. Nós podemos até chegar num ponto de ser semelhante, mas nós não somos iguais, nem vamos ser iguais às outras pessoas, nós não vamos fazer as pessoas iguais a nós. Então, por isso, nós precisamos trabalhar com o nosso próprio eu, juntamente com a palavra de Deus, para que não haja divisão. Certo que Jesus veio falar que não veio trazer paz, mas veio trazer divisão, mas por causa do Evangelho, muitos vão aceitar, muitos não vão aceitar.
E aqueles que aceitam, como nós aceitamos o Evangelho, nós precisamos trabalhar para que o reino de Deus possa realmente ser beneficiado com isso. Não podemos ficar brigando e criando divisões dentro da igreja, dentro do lar, dentro da sociedade, nos grupos onde nós participamos. Mas nós precisamos saber lidar com as nossas diferenças. Sei que é muito difícil, tem momentos que realmente isso perde do controle, mas nós temos aí o nosso Salvador, Jesus, na qual nós podemos reconhecer os nossos erros e sempre pedir perdão, tanto ao nosso Deus quanto ao nosso irmão. Diante disso, então, os discípulos têm um outro momento, que é a adoração a si mesmo, a adoração de outros ídolos, e Jesus nos ensinou, através de Deus no Antigo Testamento, que não devemos ter outros deuses. Muitas vezes queremos nos orgulhar de muitas coisas que fazemos e realizamos, e diante disso as pessoas nos olham como deuses, como pessoas especiais, né? E que procuram então alimentar um pouco do nosso orgulho, e se nós não cuidarmos, nós realmente vamos nos achar como os deuses, como as pessoas mais importantes, e se não somos nós, as coisas não vão para frente e assim por diante. Implementamos as nossas próprias ideias, os nossos jeitos, e aí as coisas desandam, e aí voltamos ao ponto número 1, cria-se divisão. Mas, por outro lado, na parte final, a gente vê que os discípulos são abençoados com o esforço deles de passar por essas tempestades, essas dificuldades, e encontram um povo então acolhedor, que está disposto a ouvir a mensagem de Deus, e que então eles puderam retornar para a cidade de Antioquia e comentar e falar de tudo aquilo que eles passaram, de tudo aquilo que eles conseguiram realizar na vida das pessoas, essa transformação que Deus fez através do anúncio do Evangelho, através dos discípulos e também pela ação do Espírito Santo. Então, sempre há momentos difíceis, mas também sempre Deus coloca momentos muito felizes na vida da sua igreja, como aqui se apresenta.